Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Quando nós iniciamos na igreja, aquele desejo de participar da missa, de rezar o texto, a gente inicia de fato com aquele desejo grande. E vai passando o tempo, parece que aquele desejo vai diminuindo. Padre Pio, de fato, ele nos convida de fato a permanecer com esse fogo ardente, de fato, de ter, de estar, de querer todo dia se aproximar do Senhor, de participar dos sacramentos de forma intensa, da Eucaristia, da confissão quando tiver estado de pecado. E esse detalhe, nós precisamos sempre parar, pensar e refletir: como é que anda a minha vida espiritual? Como é que tem andado a nossa vida espiritual? E a gente precisa de fato olhar para cada um de nós. De fato, nos fazer essa avaliação, não para nos diminuir, mas para cada vez mais a gente possa querer crescer em estado de graça e santidade. E nós precisamos entender, ao fazer essa autoavaliação, meu irmão, minha irmã, entender quais têm sido as nossas falhas, os nossos erros, onde nós infelizmente estamos tendo dificuldades em corresponder ao chamado do Senhor. E quando eu e você temos uma decisão, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser firme e corajoso, para que nós possamos permanecer com esse fogo ardente em nosso coração, com esse desejo, e permanecer de fato de pé na presença do Senhor. O detalhe, querido, não é que se você caiu, se você tem muito tempo que não vai à igreja, vai à missa. O detalhe é: caiu, levanta. Exatamente. De fato, você está distante do Senhor, busque se reconciliar. É esse que é o nosso convite. E vamos voltar àquele mesmo desejo que a gente iniciou, para que nós possamos retomar de fato onde a gente parou. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o convite do Padre Pio. Vamos ver o seu primeiro ensinamento. Às vezes me pergunto se há almas que não sentem o peito arder com fogo divino, especialmente quando estão diante dele, no sacramento. Isso me parece impossível, especialmente se for um padre, um religioso. Talvez as almas que afirmam não sentir esse fogo não sintam porque talvez seu coração seja maior. Somente com essa interpretação benigna é possível não aplicar a eles o rótulo vergonhoso de mentirosos. Quando a gente observa esse detalhe, meus irmãos, e vê pessoas de fato buscando de fato aquilo que não agrada a Deus, de fato a gente não sabe como deve chamar essa pessoa, mas o detalhe veja que Padre Pio está nos fazendo uma grande alerta, de fato, a nossa conduta, a nossa vida. Porque nós não podemos dizer que amamos o Senhor se a nossa conduta não é coerente com nossas palavras. Precisamos falar e viver. Tem uma frase que eu acho muito linda e chama-nos a atenção: a gente deve honrar na ausência da pessoa. Exatamente. A gente precisa louvar o Senhor na missa, mas também em casa, também na roda de amigos, também na faculdade. Meus irmãos, e aqui está um grande detalhe: muitas das vezes nós temos sido católicos somente na igreja, e cada um de nós precisamos buscar lutar, querer de fato ser de Deus, nessa luta contínua e diária, que nós possamos nos aproximar do Senhor, para que de fato, meus irmãos e minhas irmãs, o povo não venha nos taxar como fariseus e doutores da lei. Meus irmãos, veja, Padre Pio veio falar de um detalhe sobre os religiosos e sobre os padres. Mas vamos olhar para cada um de nós como leigos. Talvez nós, infelizmente, estamos só indo à igreja, só volume, participando, sendo mais um. Que nós possamos fazer essa diferença, de fato, de ser esse cristão autêntico. A gente muitas das vezes queremos que o sacerdote seja exemplo. Meu irmão, que eu e você possamos olhar para dentro de nós, pedir a Deus força, sabedoria e discernimento e graça para ser um exemplar leigo dentro da paróquia, dentro da comunidade. Vamos pedir a Deus essa graça. Vamos ver o segundo ensinamento de Padre Pio, por favor. Há momentos em que me vem à mente a severidade de Jesus, e é então que sofro amargamente.
Começo a considerar seus ensinamentos e isso me enche de alegria. Não posso deixar de me abandonar a esta doçura, a esta felicidade. O que é, meu Pai, que sinto? Estou tão confiante em Jesus que mesmo que visse o inferno aberto diante de mim e me encontrasse à beira do abismo, não desconfiaria, não me desesperaria, confiaria nele. Tal é a confiança que sua mansidão me inspira. E nós precisamos de fato, meus irmãos, todos os dias, lembrar de fato das parábolas do Senhor, dos seus ensinamentos, de suas pregações, suas belas homilias que ele fez. Meus irmãos, a palavra de Deus precisa nos animar. E quando a gente ouve o Evangelho, lê a Sagrada Escritura, que de fato em nosso peito possa queimar. Meus irmãos, essa é a boa nova, é essa a notícia que a nossa alma anseia todo dia, é pela palavra, é a palavra que nos conduz. Meus irmãos, nós precisamos nos abandonar, nos entregar o que a palavra quer falar com cada um de nós. A palavra, ela é viva e eficaz, ela é penetrante. Meus irmãos, se você precisa de algo, eu quero dizer, é a palavra. Não é de palavras motivadoras, não é palavra de encorajamento. É aquilo que Jesus quer para sua vida. Você não vive de palavra de autoajuda, mas você vive da palavra que vem do alto, que sai da boca do Senhor. De fato, é isso que nós falamos toda a Santa Missa, quando o Padre fala, palavra da salvação. Nós temos que entender isso. É uma palavra que dura, eterna, que cura, que liberta, que edifica, que transforma a nossa vida. E isso tem que nos animar. E isso que de fato a gente tem que viver diariamente, constantemente. Que eu e você possamos de fato nos entregar, nos abandonar de fato aquilo que Deus nos chama a viver, a ser esse exemplo, a ser esse testemunho vivo onde for, onde nós estiver. Vamos ver o terceiro ensinamento de Padre Pio. Quando começo a considerar as grandes batalhas contra o diabo, que com a ajuda divina venci, são tantas que não é possível contá-las. Quem sabe quantas vezes minha fé teria vacilado, minha esperança e caridade teriam sido enfraquecidas se ele não tivesse me procurado. E meu intelecto teria se obscurecido, se Jesus, Sol eterno, não o tivesse iluminado. Também reconheço que sou inteiramente obra de seu amor infinito. Nada me negou. Além disso, devo dizer que ele me deu mais do que eu pedi. Aqui o grande detalhe é que nós devemos sempre pedir ao Senhor força, sabedoria e graça. Sem a presença de Deus, nós nada iremos conseguir suportar. Por isso nós precisamos nos aproximar desse Deus que tanto nos ama e quer de fato nos santificar, que nós possamos nos abrir de fato para a graça de Deus e nos entregar para esse chamado que o Senhor quer para a minha vida, para nossas vidas, que nós possamos nos entregar, nos abandonar esse chamado. Meu irmão, minha irmã, que a gente a partir de hoje possamos lembrar desse amor, desse Deus que tem por cada um de nós. Lembre-se, de fato, pede. A gente precisamos pedir aquilo que de fato vai nos santificar e ter coisa de pedir de Deus. Afasta de mim isso, me ajude, que a gente possa de fato pedir a Deus essa graça de cada vez mais ser santo, de cada vez nos entregar esse amor infinito que Deus quer por cada um de nós, que possamos de fato pedir, ter esse desejo de pedir as coisas do alto, aquilo que de fato irá nos santificar. Deus abençoe.